O Conselho Federal de Medicina estabeleceu os prazos máximos para o atendimento de pacientes em serviços de emergência e urgência, além das diretrizes para que os conselhos locais e também o próprio Ministério Público sejam acionados no caso das faltas de vagas tão comuns. Segundo as resoluções, já está em vigor, pacientes que chegam a esses serviços devem passar pela classificação de risco imediata e após essa etapa devem ser atendidos no máximo 2 horas, e enquanto que casos graves devem ser atendidos de forma imediata. Os prontos-socorros e outras emergências podem cuidar de cada paciente por um período máximo de 24 horas. Depois desse prazo, o paciente precisa ter alta, ser transferido ou internado. Em caso de falta de vagas, o diretor técnico do hospital deve então notificar o Conselho Regional de Medicina e o gestor responsável local que vai buscar aí uma solução para esse tipo de problema. Se ele for omisso ou se recusar a resolver a crise, o diretor técnico do hospital deve comunicar imediatamente ao Ministério Público. Quer dizer, a gente percebe aí que trava-se ou traça-se um verdadeiro labirinto para se chegar ao final de uma questão. É tudo muito simples, né? Aquela história que o Garrincha perguntou pro técnico, mas vocês avisaram o adversário que era assim? É uma situação tão absurda, eles colocam no papel como se tudo fosse muito simples. No papel é a coisa mais simples do mundo, tudo funciona perfeitamente no papel, tá certo? A gente vê aí projetos maravilhosos no papel, tá certo? Inclusive projeto de engenharia, né? No papel tudo facinho, tá certo? Daqui a pouco você percebe que nada sai igual àquilo que foi projetado. Quer dizer, no papel, na teoria a coisa está fantástica. Eu gostaria que esse pessoal que fez esse trajeto, que eles viessem aqui na frente da batalha e resolvessem os problemas, tá certo? Da Araraquara, vem aqui, venha cuidar do assunto, por favor. O papel aceita tudo, é evidente que as boas intenções do projeto são indiscutíveis. O inferno está cheio. Está lotado. Agora aqui em Araraquara, por exemplo, já tivemos experiências da lei dos 15 minutos na fila do banco, 20 minutos na fila do supermercado. Quer dizer, nem isso a gente assegura realmente que se cumpra. Imagine numa unidade de pronto atendimento. Quer dizer, é fácil você determinar o tempo agora. E as condições para que isso ocorra? Como é que se garante? Aí que está o negócio. Mas isso tudo, viu, Fernando? Quando nasce com uma intenção. A intenção de dizer, você vê como nós temos projetos fantásticos. Ou um belo fazedor de média, que percebe a crise e vai lá, olha, estou tentando resolver, olha a minha lei, que fantástica. É que o governo, né? Então, o governo emperra. Olha, anteontem eu fiz um estudo, assim, de brincadeira. Quando eu comecei a ver, tá certo? Eu vi lá, vamos assim dizer, projetos, né? Políticas públicas. Carece de uma política pública, o governo precisa incentivar, mas tudo carece de uma política pública, uma coisa impressionante. Aí o governo vem, então vocês estão precisando por uma política pública. Agora, para ter uma política pública, precisa criar secretaria, precisa criar ministério. Aí não pode, aí não pode. É um inchaço da máquina pública. Não, mas é incrível. Outro dia até, ginástica para velho tem que ter para idosos, desculpe o termo velho, né? Então, na verdade, precisa ter uma política pública. Todo mundo fala, qualquer coisinha, dê um pum ali, é política pública que precisa. Vamos trabalhar, né? Cidadão. Eu nunca precisei de política pública, cidadão. Levanta 5 horas da manhã e vai trabalhar, você vai ver se precisa de política pública, sua. Tenha santa paciência, Luiz Antônio. Não, que precisa, é inegável, né? Mas agora, é muita encheção de saco. Mas sabe o que acontece? Pública, é que você falou, enche uma máquina e do tamanho do nosso país, a coisa se torna quase que impraticável. Então você estabelece lá a necessidade de redigir um texto específico sobre políticas de exercício para terceira idade. Bom, então precisa de um redator. Você vai ter que contratar alguém que redija, um assessor técnico que vê se aquilo é constitucional, aí depois de um médico que vai fazer aí as suas análises, avaliações técnicas, o sociólogo que vai analisar o impacto social, o psicólogo que vai ver a questão. Quer dizer, aí você... No mínimo precisa criar uma secretaria. No mínimo você precisa de umas 20 mil pessoas, mais ou menos, para escrever esse projeto. Aí você joga no colo do município e fala, agora se vira, tá aí, ó. Aí vai lá para Dilma, fala, Dilma, olha, tem uma pressão aí de entidades, só que tem que desenvolva política pública. Então, para criar política pública, precisamos criar um secretariado. Aí você cria o secretariado, aí a coisa tem um volume, precisa criar um ministério. Aí todo mundo reclama que tem muito ministério. Deu para entender como que é a questão? Então, nós precisamos tomar vergonha na cara. Tá? Nós temos que ter poucas políticas públicas, política pública para a saúde, para a educação, já está englobado em tudo, né? Saúde, educação, segurança pública, enfim, temos que ter aí, no máximo, 6 metas de saúde, de políticas públicas, e o resto, a política pública é trabalho, cidadão. Tem muita gente com a bunda sentada, tem muita gente não pesquisando, muita gente não estudando, perdendo tempo em boteco, tomando cerveja, essa que é a verdade. Você percebe ou não? Tem tudo isso. Se você também conseguir amenizar o gargalo da corrupção, que perde muito recurso, a burocracia que atrasa tudo isso, quer dizer, são grandes
grandes problemáticas brasileiras que impedem que a coisa circule até nas pequenas coisas, né? Quer dizer, a corrupção, a burocracia, a falta de vontade, né? O excesso de preciosismo, o país é muito complicado. Tem gente, Fernando, que não está tendo dinheiro suficiente para sustentar a família, mas está lá com a televisão ligada para assistir a Eurocopa. Tá certo? Canal pago, canal pago. Então, isso, tem gente que está desavergonhada, essa que é a verdade. O brasileiro está precisando tomar um pouco mais de vergonha na cara e pedir menos políticas públicas. E além de pedir políticas públicas, Manuel, o que eu acho que é interessante é o seguinte: quando eu estava dando uma observação nessa notícia aqui, eu percebi o seguinte: infelizmente no Brasil existe um grande problema, né? O problema que existe é você tentar colocar projetos de lei e se perde um tempo danado para elaborar essas coisas aqui e na prática isso não surte nenhum efeito prático. Por que isso acontece? Porque a exemplo do que a gente já viu acontecer no Brasil, por exemplo, quando você coloca alguma coisa em votação, você tem que falar de onde que vem recursos para que isso se sustente. No Brasil você tem um monte de lei que simplesmente são colocadas e não tem um mínimo de sustentação. Devia ter uma lei no Brasil da seguinte maneira também, ou seja, se você coloca um projeto de lei para ser votado e vai virar realmente alguma coisa no dia a dia do brasileiro, você tem que falar se vai ter estrutura e se isso vai funcionar, se vai ter sustentação aí para que isso aconteça. Vai ter fiscalização? A maioria das coisas não tem fiscalização no Brasil e não funciona. Bom, então está aí. Agora, por essa determinação do Conselho Nacional de Medicina, com certeza absoluta resolvemos todos os nossos problemas no papel, mas com certeza absoluta na prática não vai mudar nada, porque as filas vão continuar, tá certo? As UPAs vão continuar abarrotadas e nós vamos sempre estar reclamando que está faltando médico no país para colocar as mínimas coisas em ordem.